Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar a variação linguística e ensino de língua. Não podemos falar em ensino sem primeiro fazermos referência aos parâmetros curriculares nacionais. Trata-se de um conjunto de documentos que tem como objetivo subsidiar a elaboração do currículo do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil, visando a formação da cidadania do aluno. Vejamos o que o PCN de Língua Portuguesa nos traz sobre variação linguística e ensino. A língua portuguesa no Brasil possui muitas variedades dialetais. Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam, mas há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar. É muito comum se considerarem as variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. Abre-se aqui a discussão em duas direções. Existem diferentes variedades linguísticas no Brasil, e também existe preconceito com relação a algumas dessas variedades. Sabemos que as pessoas são identificadas geográfica e socialmente pela forma como falam, mas há muitos preconceitos advindos do valor social atribuído às formas variantes da língua, especialmente aquelas usadas por falantes que não gozam de prestígio social na comunidade em que vivem. O problema do preconceito observado no Brasil em relação às falas dialetais deve ser enfrentado na escola como parte do objetivo mais amplo de educação para o respeito à diferença. Sabemos que o valor social das formas linguísticas não é intrínseco a elas, mas é resultado da avaliação social atribuída a seus usuários, do mesmo modo como percebemos valorações sociais sobre a cor da pele, o tipo de corpo, a cor dos olhos, os tipos de vestimenta, o credo religioso, etc. Já vimos ao longo aqui das aulas que o mesmo falante pode e deve usar diferentes formas linguísticas, dependendo da situação em que se encontra. O que está em jogo aqui são os diferentes papéis sociais que as pessoas desempenham nas interações que se estabelecem em diferentes domínios sociais, na igreja, na escola, no trabalho, em casa, com os amigos. Os papéis sociais que desempenhamos vão se alternando em conformidade com as situações comunicativas. O aluno precisa conhecer minimamente o quadro de variação linguística existente em nosso país e refletir sobre as regras variáveis da língua e os valores sociais atribuídos a diferentes variantes, observando os aspectos que diferenciam as variedades e os efeitos sociais que redundam em atividades de exclusão com base na variedade linguística que se fala. Só a partir de uma comparação entre os diferentes usos e as diferentes variedades linguísticas é que a norma culta, variedade de maior prestígio social, deve ser ensinada na escola. Para a escola e a tradição escolar, é essencial a percepção de que as línguas mudam com o tempo. A partir da constatação de que a mudança integra a linguagem humana, reflexões sobre a língua falada vernacular ou falada em casa e a língua de poder ou da escola são necessárias. Para falarmos de norma linguística, não poderíamos deixar de citar a obra Norma Culta Brasileira, de Carlos Alberto Faraco, escrita a partir de reflexões que ele vinha fazendo há pelo menos uma década. Faraco destaca a necessidade de se considerar que uma língua é formada por várias normas, uma vez que norma designa um conjunto de fatos linguísticos que caracterizam o modo como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade. Numa sociedade, há inúmeras normas linguísticas que caracterizam as diferentes comunidades. As normas de comunidades urbanas, as de comunidades rurais, as normas vernaculares, as dos grupos de letrados, aquelas que caracterizam os grupos jovens, as que identificam as populações de periferias urbanas, as normas de adolescentes urbanos, etc. Como os falantes podem pertencer a várias dessas comunidades simultaneamente, é possível dizer que um mesmo falante domina mais de uma norma. Faraco nos traz também 3 concepções de norma, que dizem respeito ao conjunto de fatores linguísticos atrelados aos grupos de letrados: a norma padrão, a norma curta e a norma culta. Norma padrão é aqui uma codificação relativamente abstrata, uma baliza extraída do uso real para servir de referência em sociedades marcadas por acentuada dialetação a projetos políticos de uniformização linguística. No Brasil do século XIX, o padrão foi construído de forma muito artificial. A elite brasileira letrada não tomou a variedade urbana culta como modelo a ser seguido, mas um certo modelo lusitano de escrita.
Nas palavras de Faraco, o excessivo artificialismo do padrão lusitano no século XIX impediu que ele se estabelecesse entre nós e continua a nos assombrar até hoje pelos pseudopuristas. Esse padrão, de fato, não conseguiu orientar o modo como falamos ou escrevemos a língua portuguesa no Brasil, simplesmente porque nossa língua, há mais de um século, é outra. A norma curta, por sua vez, é a que tem predominado no sistema escolar, na mídia, nos manuais de revisão e nos cursinhos pré-vestibulares. Trata-se de uma norma estreita, com preceitos dogmáticos inflexíveis, categóricos, advindos da norma padrão purista, que se alastram desde o século XIX sob os rótulos de certo e errado. Os preceitos dessa norma curta, que, segundo Faraco, são difundidos em nome de uma norma padrão artificialmente fixada, circulam entre nós, desqualificando a língua usada no Brasil e os seus falantes. São regras que pouco ou nada refletem do português brasileiro empregado por nossos escritores e jornalistas contemporâneos, tomadas como justificativa para humilhar e constranger as pessoas que não as dominam. E, finalmente, nós temos a norma culta, que designa o conjunto de fenômenos linguísticos e variáveis que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados em situações mais monitoradas de fala e escrita. Esse vínculo entre letramento e uso monitorado da língua leva a sociedade a atribuir valor social positivo a esse conjunto de variedades. O prestígio social atribuído a essa norma, de acordo com Faraco, leva o imaginário dos falantes a confundirem norma culta com a língua. Entretanto, a língua não se constitui apenas por um conjunto de variedades de prestígio. Ela é sempre heterogênea. É papel da escola oferecer condições para que o aluno desenvolva plenamente suas competências sociocomunicativas. E, para tanto, deve ensinar a norma culta, não a norma padrão e muito menos a norma curta. Não no sentido de exigir que o aluno substitua uma norma, a dele, que é vernacular, por outra, mas no sentido de capacitá-lo a dominar outras variedades, para que possa adequar seu uso linguístico a diferentes situações. É sempre importante lembrar que usar apenas uma variedade culta nas situações comunicativas que requerem diferentes estilos é tão inadequado quanto usar apenas o vernáculo. A norma padrão do século XIX ainda está presente em boa parte de nossas gramáticas escolares atuais, como se ela fosse a norma clássica da língua, já dada, já construída. Esse posicionamento também pode ser encontrado em colunas de jornais e programas específicos sobre a língua. A ideia de que os brasileiros falam mal ou não sabem português está presente nas atitudes daqueles que condenam o uso de qualquer fenômeno que seja diferente do que é postulado como correto pelos compêndios gramaticais mais conservadores. Estudos linguísticos mostram que a criança, em todas as partes do mundo, adquire sua língua materna naturalmente, depreendendo uma gramática a partir da língua a que está exposta. Assim, quando vai à escola aprender a modalidade escrita, já usa a modalidade oral, com todas as regras do sistema de sua língua falada, porque tem plena competência linguística, ou seja, nasce dotada de uma capacidade inata para a linguagem. Esses estudos, há muito tempo, comprovaram que os seres humanos são dotados de uma faculdade da linguagem, independentemente da região, classe social ou demais fatores. Sabemos muito bem que nossos alunos, quando chegam à escola, já são capazes de falar com muita naturalidade o português, que é a língua materna de grande maioria dos brasileiros. A escola não precisa se preocupar em ensinar a criança a se comunicar usando a língua portuguesa em situações comunicativas mais rotineiras, do dia a dia, pois isso já faz parte de sua competência linguística. O papel da escola é dispor a esse aluno outras variedades da língua, a variedade dos amigos, dos pais, de pessoas de outras regiões e confrontá-las com a norma culta, falada e escrita, que deve ser usada em diferentes situações comunicativas. O que a sociedade chama de erro na fala das pessoas, a sociolinguística considera tão somente uma questão de inadequação da forma utilizada às expectativas do ouvinte. É preciso ter um embasamento teórico consistente acerca da linguagem e seu funcionamento social para poder atuar de forma competente na orientação da aprendizagem e na formação contínua do aluno cidadão. O domínio dos postulados sociolinguísticos básicos
é o mínimo que se espera do professor de língua portuguesa nos dias atuais. Pois bem, pessoal, nós chegamos aqui ao final do livro. Nós vimos que a língua não é uma estrutura fixa, ela é suscetível à variação e à mudança. Defende-se que a variação observada nas pessoas que usam a língua tem uma influência muito grande na maneira como elas falam e também na maneira como elas avaliam a sua língua e a língua usada pelos outros. Não se pode entender o funcionamento de fenômenos linguísticos em variação e o desenvolvimento de uma mudança linguística sem levar em conta a vida social da comunidade onde esses fenômenos ocorrem. Vemos conceitos de comunidade de fala, redes sociais e comunidade de práticas e vimos que não é propriamente o indivíduo que interessa ao pesquisador sociolinguista, mas o grupo social no qual ele vive e com o qual ele interage. A língua, nessa perspectiva, deve ser estudada em seu contexto social. O professor deve conhecer a realidade sociolinguística da sala de aula e da comunidade onde está atuando, para poder combater preconceitos linguísticos. Para informar, o professor precisa, antes de tudo, de embasamento científico e domínio conceitual acerca da linguagem e seu funcionamento social, para não levar à sala de aula reflexões de forma superficial, seguindo um senso comum. Ok, pessoal? E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.